Deus, você que está aí na cadeia, você que está aí no presídio, você que está aí na sua casa, né, no seu lar, já teve aí, passou a semana, uma semana corrida, está aí no seu lar, descansando, você que está na BR, você que está aí em viagem, né, e você que está com o coração partido, coração machucado, e você que tem uma necessidade de ouvir uma palavra da parte de Deus nesta noite, abra conosco aí a palavra do Senhor que se encontra em Lucas no capítulo 5. Lucas capítulo 5, nós vamos estar orando, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Lucas capítulo 5. A partir do versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que afastasse um pouco da terra, e assentando, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: face ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, lhe disse: mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que estava espantado, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Levantando-se do barco, levando o barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. E levando os barcos para a praia, deixaram tudo, o seguiram. Vamos orar ao Deus, te pedimos que o Senhor venha falar, ó Pai amado, com esse irmão, com essa irmã, com esse ouvinte, ó Deus eterno, que Jesus está ligado aí, meu Pai amado, na programação Deus Proverá. Ó Deus, e precisa de ouvir uma palavra da parte do Senhor, Pai amado. Fala, Jesus, fala, meu Pai amado, não, meu Pai, o que Ele quer ouvir. Fala, Jesus, não o que ela quer ouvir, mas fala, Jesus, o que ela precisa de ouvir. Fala pela Tua misericórdia, ó Eterno. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, todos os que nos ouvem nesta noite, que ouvem o som da nossa voz, nós viemos nessa noite falar uma palavra, falar de um Deus, falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da sua bendita palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus, por onde ela passa, ela não volta vazia. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra. E o nosso Deus, Ele trabalha através da sua palavra na vida daquele que
ouve e atenta para as coisas do Senhor. Quando nós olhamos para a vida do nosso Jesus, para o ministério do nosso Jesus, nós percebemos que o nosso Jesus, ele teve um ministério próspero, um ministério fecundo, um ministério frutífero. Jesus, ele não só pregava o que vivia, mas Jesus também vivia o que ele pregava. O interessante é que o Jesus, em seu ministério terreno, ele não começou bem, só apenas. Mas o nosso Jesus, ele começou bem, ele permaneceu bem, e ele terminou bem, e cumpriu a sua missão, a qual ele foi chamado. E lá na cruz do Calvário, ele dá o brado e diz: Pai, está consumado, está terminado, está acabado. Eu cumpri a minha missão. Eu morri e paguei o preço do pecado para que o homem tenha vida. O nosso Jesus, ele é um referencial em tudo para nós. Jesus para nós é um referencial do seu jeito de andar, do seu jeito de falar, do seu jeito de agir, do seu jeito de comportar. Ele nos ensina que nós devemos perdoar 70 vezes 7, infinitamente. Você que tem um sentimento no coração, um rancor, um sentimento faccioso, você que não libera perdão, as palavras do meigo Nazareno essa noite é: bem-aventurados sois vós quando mentirem, quando injuriarem vocês, quando caluniarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, alegrai-vos, pois grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Para ser abençoado por Deus, para ter um ministério diferente, para fazer a diferença, para ter experiências com o nosso Senhor Jesus Cristo no mundo espiritual, para falar e ver Deus operar, para entrar diante de Deus em oração e ver Deus agir, para buscar viver o sobrenatural de Deus, tem que liberar perdão. Não tem condição de você, sendo uma pessoa religiosa, sendo um cristão legalista, vivendo 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, com ódio, com rancor no coração por aquela pessoa que te entristeceu, que te feriu, que te machucou, que te caluniou. Não tem condição de você crescer, de você mergulhar, vai ficar com água pelos calcanhares. Para entender os mistérios de Deus, tem que ser simples, humilde e ter um coração como aquela menina de Samaria que perdoou a Naamã, que levou ela como escrava, e mesmo ela estando ali naquela situação, ela libera perdão para aquele general, e ela vira para a esposa dele e fala: minha senhora, se a senhora soubesse, se o meu senhor soubesse que lá em Samaria há um profeta. E ela apresenta a solução do problema daquele homem. Você que fala que é de Deus, você que fala que tem Deus no seu coração, você fala que é de Jesus e que não libera perdão, toma cuidado. Porque o nosso Jesus, ele bem disse: vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E um dos mandamentos que Jesus deixou, um dos ensinamentos, um dos princípios pela qual Jesus, que o nosso Senhor Jesus deixou para nós é: perdoa 70 vezes 7. Abençoe aquele que te amaldiçoe. Fala bem daqueles que te caluniam. Jesus, ele estava pregando ali a sua palavra, falando de amor ali próximo ao lago de Genezaré. Como o nosso Jesus, ele não
simplesmente pregava, mas ele não vivia. Ele não era um homem que não dava um testemunho errado. Jesus, ele não tinha deficiência no seu caráter. Se Jesus ele comprasse alguma coisa, Jesus pagava. Jesus ele não tinha deficiência no seu caráter. Jesus ele não abria a boca para falar mal de A ou de B. Jesus ele não tinha por hábito levantar o calcanhar contra a autoridade que estava sobre ele. Como nosso Jesus, ele tinha sabedoria para falar, sabedoria para se portar. Não era escandaloso, não dava escândalo. Aonde Jesus ia, Jesus arrastava a multidão. Em Lucas capítulo 5 não é diferente. Jesus ele chega próximo ao lago de Genezaré e uma grande multidão se aproxima de Jesus. E então Jesus ele começa a pregar a palavra de Deus. Mas é interessante que Jesus ele olha para o lado, vê uma grande multidão, e então ele olha para o lado e vê dois barquinhos. Ele pede um dos pescadores para estar entrando dentro do barco. Jesus entra no barco, pede o pescador para afastar o barquinho um pouco da margem. Jesus se assenta no barco, e do barco assentado, Jesus começa a pregar a palavra de Deus. Por que que Jesus ele não prega a palavra de Deus ali da areia, ali da terra, do mesmo nível, da mesma altura que estava aquela grande multidão? Porque o nosso Jesus ele tinha visão de crescimento, Jesus tinha visão de reino, ele tinha visão de crescimento de obra. E Jesus ele sabia que se ele pregasse a palavra de Deus ali do mesmo nível, ali da praia, muitas pessoas que estavam lá atrás poderiam não ouvir o que ele estava falando, ou poderia não vê-lo. Então Jesus ele entra no barquinho, puxa, pede o pescador para afastar um pouquinho o barquinho da margem, se assenta no barco, e do barco assentado Jesus começa a pregar a palavra de Deus. Agora nós vamos entender uma coisa aqui, meus irmãos. Você que gosta de pescar, você que é pescador e que está nos ouvindo aqui nesta noite, você bem sabe que se você se assentar, se você estiver no barco e se você ficar de pé, muito provavelmente você vai cair. Jesus ele se assenta no barco e prega assentado, porque o contexto que envolvia Jesus ali naquele momento obrigava que Jesus pregasse a palavra de Deus assentado. É o que nós temos que entender essa noite. Muitas das vezes o contexto que nos envolve em nossas vidas nos obriga que nós pregamos não por palavras, mas através do nosso testemunho, através da nossa vida. Porque um bom testemunho vale mais do que 1000 palavras. Às vezes nós temos que calar, e às vezes nós temos que calar e orar. Jesus ele começa a pregar, e aquele pescador que não conhecia Jesus, que não era amigo de Jesus, ele estava dentro do barco ouvindo Jesus pregar. Jesus vai pregando. Quando Jesus termina de pregar ali aquela palavra, Jesus vira para aquele pescador e fala: agora você pode ir às águas profundas e lança a rede. Agora, aquele homem, ele estava dentro do barco e ouviu toda a palavra de Jesus. Tudo quanto Jesus pregou, ele estava ali ouvindo.
E quando o homem ele ouve a palavra de Deus, quando a mulher ela ouve a palavra de Deus, e ela dá crédito à palavra de Deus, ela desce para o coração e ela produz fruto. E aquele homem ele estava com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus ali naquele dia, e por causa que ele estava com o coração aberto, preparado para ouvir a palavra de Deus, e ele recebeu aquela palavra, e ele aplicou aquela palavra em sua vida, a sua vida foi abençoada. Ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada. E o interessante é que aquele homem ali, ele era pescador, ele vivia da pesca. Aquele homem ele conhecia aonde que o peixe estava, ele sabia a melhor hora para pescar, ele sabia que a hora para pescar, a melhor hora para pescar ali no lago de Genezaré era à noite. Ele vivia da pesca. Quando Jesus libera a palavra e fala, vai às águas profundas, em momento algum aquele homem ele questiona. Ele poderia virar para Jesus e falar, Senhor, eu sou pescador, eu viro da pesca, eu sei a hora que o peixe sai, e nós pescamos a noite toda, não pegamos nada, agora é dia, agora nós não vamos pegar nada, não vai adiantar, nós estamos aqui lavando as redes, Senhor. Não dá. Aquele homem ele não olha para a dificuldade, ele não olha para as circunstâncias que envolvem ele naquele momento, ele não olha para a problemática, ele não olha para os problemas, ele não olha para a circunstância que ele estava ali lavando a rede, mas ele olha para a palavra de Jesus, e mesmo sendo uma palavra a qual o homem não via condição nenhuma, mesmo sendo impossível para o homem, aquele pescador, ele acredita na palavra de Jesus, e quando Jesus libera aquela palavra e diz, agora você vai às águas profundas, aquele homem não questiona e fala, Senhor, eu vou ir, e sobre a tua palavra eu vou lançar essa rede. Aquele homem ele vai às águas profundas, ele estava com tanta fé, que ele não deixa Jesus na praia. Ele não deixa Jesus ali na areia. Com Jesus dentro do barco, aquele homem, ele vira o barquinho e vai às águas profundas. Quando ele chega às águas profundas, ele joga a rede. Quando aquele homem joga a rede, ele faz o leve que ele puxa, a rede está cheia. Tinha tanto peixe, que ele dá um sinal para os outros, o outro barquinho, para vir, porque a bênção era muita. A providência de Deus na vida dele foi muita. E eu libero uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Quando você tomar posse daquilo a qual o Senhor te prometeu, quando você for abençoado por Deus, a providência chegar na sua vida, chegar na sua casa, chegar em tuas mãos, a bênção do Senhor vai ser tão grande que quem estiver perto de você vai respingar nele também. O seu vizinho vai ser abençoado, o seu pai vai ser abençoado, a sua mãe vai ser abençoada, o seu filho vai ser abençoado, sua filha vai ser abençoada, o seu tio, a sua tia vai ser abençoada, o seu avô, a sua avó vai ser abençoada, a sua família vai ser abençoada, os seus vizinhos vão ser abençoados, a sua casa vai ser abençoada, quem está trabalhando próximo de você vai ser abençoado. Aqueles colegas ali daquele pescador chegam, eles enchem o barco, de maneira que quase o barco vai a pique. De maneira que quase o barco vai a pique. Quando aquele homem, ele olha o tamanho daquele milagre, ele vira para Jesus e diz assim, Senhor, retira-se de mim, porque eu sou um homem pecador. O interessante é que aquele homem, ele
não fala de A, ele não fala de B. Ele fala dele mesmo. Quando ele libera essa palavra, na mesma hora, Jesus vira para aquele homem e libera uma palavra para ele. Ele é aprovado pelos céus e ali Jesus faz aquela chamada daquele homem e diz: Pedro, não temas. De agora em diante, você será pescador de homens. Nós vemos que Pedro não fala mal de A, não fala mal de B, não coloca defeito em A, não coloca defeito em B, porque defeito é igual casca de feijão no dente da gente. Você consegue ver o defeito do seu irmão, você consegue ver o defeito da sua mãe, consegue ver o defeito do seu pai, consegue ver o defeito do seu pastor, não é? Consegue ver o defeito do seu líder religioso, não consegue? Agora, e o seu defeito? Agora tem uma coisa, quer ser abençoado por Deus nessa noite? Quer ver Deus mudar seu cativeiro? Quer ver Deus te abençoar? Quer ver Deus te prosperar? Quer ver Deus fazer a obra dele na sua vida? Entra diante de Jesus e fala para Jesus, não o defeito das pessoas, mas fala para Jesus o seu defeito, aonde você tem que melhorar, aonde você tem que mudar, qual é a postura que você tem que tomar, o que você tem que parar de fazer, aonde você tem que vigiar, e que área que você tem que mudar. Tem entendimento dessa palavra nessa noite para ser abençoado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Quando aquele homem ele fala ali da sua dificuldade, do seu problema, Jesus libera a palavra e a chamada é feita, e aquele homem recebe a chamada ali naquele dia. A palavra do Senhor nos diz que ainda depois de receber aquela chamada, de ser abençoado, de o barco estar cheio, a quase ir a pique. Porque quando Deus, Ele abençoa o teu servo, quando Deus abençoa a tua serva, a bênção que Deus dá, ela nos enriquece e não acrescenta dores. A bênção que Deus dá é recalcada, sacudida e transbordante. Os barcos quase vão a pique. E a Bíblia nos diz que aqueles homens, eles voltam para a praia. Eles voltam para a areia. E quando eles chegam ali na areia, nós vemos que aqueles homens, eles deixam tudo. Eles deixam tudo e vão seguir após Jesus. Infelizmente, por onde nós temos passado, infelizmente, nos dias de hoje, e Jesus está voltando. Você que está com a sua vida bagunçada, você que está vivendo de qualquer maneira, você que está vivendo no pecado, fica ligado, vigia, Jesus está voltando. O carpinteiro, o pregador já havia falado há mais de 1000 anos atrás. E tudo está se cumprindo nos dias de hoje. É filho contra pai, é pai contra filho, é nação contra nação, é reino contra reino. O aumento do pecado, o aumento da iniquidade, a falta de amor. O ser humano está perdendo compaixão. O ser humano não tem misericórdia para com o seu irmão, para com o seu próximo. Por qualquer motivo hoje está tirando a vida do seu próximo. Está aí em evidência as pestes, as pragas, o Covid, é maremoto, é terremoto, é vulcões, é sinais acontecendo em toda a terra. O fim vem, o Filho de Deus vai vir e arrebatará um povo lavado e redimido no teu sangue. Infelizmente, por onde nós temos passado, nós temos visto pessoas que quando se fala de Jesus para ela, a palavra é: eu tenho Jesus
em minha vida. Eu conheço Jesus. Ela diz, eu tenho Jesus na minha vida, eu conheço Jesus. Mas não mudou de vida. Vive no engano, vive na mentira. Compra, não paga, não tem caráter. Quer dar prejuízo para o seu irmão. Se vai vender um carro, fala mentira. Fala que é de Jesus, mas na sua rua é o vizinho mais problemático, é a vizinha mais problemática. Não guarda a sua língua, não vigia com palavras. Provérbios, nós vamos ver que vida e morte estão a poder das nossas palavras. E você vai conversar com essa pessoa e ela vai dizer, eu tenho Jesus, eu conheço Jesus. Nós vemos que esses homens, quando eles chegam ali na terra, eles chegam na praia, eles largam tudo e vão seguir após Jesus. Para o homem seguir após Jesus, ele tem que largar tudo. Para o homem seguir após Jesus, ele tem que largar a falsidade, a hipocrisia, a mentira, o adultério, a prostituição, as drogas, a bebida, a vida de pecado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E para ele andar com Jesus, para ele ter um relacionamento com Jesus, para ele ser amigo de Jesus, ele tem que entender que Jesus disse, vós sereis os meus amigos, se fizerdes os que eu vos mando. Então, tenha consciência dessa palavra nessa noite. Larga tudo, larga o pecado, larga o que te atrapalha de aproximar de Jesus, larga essa vida de engano, larga essa vida de mentira, larga essa vida de disse-me-disse, larga essa vida de problema e vai atrás de Jesus, vai atrás do Senhor, muda de vida, muda de postura, muda de conduta, tenha a sua vida lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos orar pela tua vida nessa noite. Eu quero orar por você. Ó Deus, nesse momento, meu Pai, eu apresento a vida desse irmão, dessa irmã. Ó Pai amado, que está aí, Jesus, sintonizado. Ó Pai amado, aí na Rádio Vida, meu Pai amado, 105.7. Ó Deus, nós te pedimos nessa noite que o Senhor vai, meu Pai amado, de encontro. Ó Pai, esse irmão, essa irmã. Ó Deus, que o Senhor venha esmiuçar o teu coração com a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor venha, meu Pai amado, trabalhar, meu Pai amado, em tua vida, em tua mente, em teu coração. Ó Deus, que o Senhor venha mostrar para ele, para ela, a posição que o Senhor quer que ele fique, e que o Senhor venha suprir, ó Deus, todas as suas necessidades. Nós, meu Pai amado, nós repreendemos todo investimento do inimigo. Demaia Sérbia, antecaia Sérbia, cai por terra todo levante, toda ação do maligno contra esta vida, contra a casa desse ouvinte, dessa ouvinte, contra a tua família. Nós repreendemos e nós profetizamos a vitória sobre a vida dele, sobre a vida dela, em nome de Jesus. Seja abençoado, seja abençoada, seja abençoado, seja abençoada pela palavra de Deus nessa noite, seja abençoado e receba a sua vitória nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos chegando mais a um fim de mais um programa Deus Proverá. Mandando aqui um abraço para o nosso irmão, o nosso amigo ali que trabalha ali na Uzi Minas Mecânica, né? O nosso amigo Mateus que é encarregado de mecânica. Deus abençoe Mateus, Deus abençoe também a vida ali do Marconi, né? Nosso companheiro ali, né? Deus abençoe também a vida ali do Flávio, Deus abençoe a vida do Eliomar, Deus abençoe a vida do Ronei, né? Deus abençoe ali toda a equipe, né? Toda a equipe ali de elétrica, né? A equipe ali do Vilmar, né? A equipe do pessoal que está trabalhando ali na centralização. Deus abençoe a todos. Deus também abençoe a vida da nossa irmã Ana,
né? A nossa irmã Ana, lá do Ipaba, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Deus abençoe a nossa irmã Ana. Nós vamos estar então encerrando a programação, mais uma programação, Deus proverá. Nós vamos estar aqui ouvindo o último louvor, Rose Nascimento, Seguirei, e vamos oferecer aí para nossa irmã Ana, ali do Ipaba, do Evangelho Quadrangular, e oferecer também ali para todos os companheiros de trabalho ali da Uzi Minas Mecânica, ali da centralização. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. Quinta-feira nós estamos de volta. Deus abençoe, fique com Deus e a paz. Mês que vem, programação Deus proverá de segunda a sexta.